Olá, muito bom dia para você que está ligado na programação do SBT. Agora é hora do noticiário que mexe com a nossa vida com um olhar brasiliense. Eu sou Felipe Malta e eu te agradeço por todos os dias escolher o nosso canal e o nosso jeito de fazer jornalismo responsável sem jamais perder o otimismo. A gente continua no assunto das psicólogas de São Paulo e do Distrito Federal que foram vítimas de um falso paciente que, na verdade, praticava assédio virtual. Kátia Gomes. Exatamente, Malta. Pelo menos 18 mulheres teriam sido vítimas desse assediador. Na verdade, 18 mulheres já fizeram a denúncia contra ele. E este homem, ele praticava esse crime em todo o Brasil, em várias partes do Brasil, um atendimento virtual. Ele procurava as psicólogas, dizia que precisava de um atendimento emergencial e durante ali o atendimento virtual, ele acabava se masturbando. Daqui a pouquinho eu volto com todos os detalhes. Obrigado, Kátia. Briga de versões. A mãe do adolescente que foi atingido por uma árvore lá no parque da cidade diz que o filho não estava se balançando com outras pessoas em cima de uma rede, como argumentou a assessoria do parque. Maicon Leão. Exatamente, Malta. O jornalismo do SBT conversou com exclusividade com essa mãe que contou que, na verdade, eles estavam inclusive distantes dessa árvore. Ela, que está grávida, estava sozinha em uma rede e o menino em uma toalha de piquenique bem ao lado dela. Eles chegaram a escutar um barulho, mas não imaginaram que era a árvore que estava caindo. O menino foi atingido pela parte de cima do tronco. Daqui a pouco a gente traz os detalhes e, claro, o que o parque falou sobre essa história, depois de dizer que os meninos estavam na rede se balançando, cerca de 4 ou 5 pessoas. Daqui a pouquinho a gente fala mais desse caso. Obrigado, Maicon. A mãe do rapaz de 15 anos falou com o SBT em primeira mão. Vamos ver um trechinho. E aí eu escutei um barulho de alguma coisa caindo. E aí eu falei, vai cair alguma coisa, e botei a mão na minha barriga e no meu rosto para proteger por causa da gravidez. E aí quando caiu, eu escutei meu marido gritando, aí eu levantei da rede para poder olhar. E aí ele já estava sem se mexer, sem mexer os olhos, sem nada, porque caiu direto na cabeça dele. E mais, registro nojento de racismo contra o funcionário de uma loja de açaí em Taguatinga, num caso que será investigado pela polícia. Falei de novo, fala. Macaco preto, idiota, palhaço, ridículo, ET, inútil, pateta. Ó. E faz o meu açaí. E quem manda aqui sou eu, você tá na minha cidade. Câmara Legislativa aprova a loteria distrital. Vanessa Vitória tem as informações. Uma ótima opção aí para quem gosta de fazer aquela famosa fezinha, uma loteria local administrada pelo Banco de Brasília. Vai ter a famosa raspadinha. Mas, Felipe, será que vai ser mais fácil ganhar? A gente volta com esse assunto daqui a pouquinho. Tomara que sim, né? Seja muito bem-vindo, nosso jornal já começou. 15 para meio-dia, nós estamos ao vivo e começamos dizendo que a polícia de São Paulo investiga o comportamento de um homem que entrava em contato com psicólogas, inclusive aqui do Distrito Federal, dizendo que queria fazer terapia. Mas no meio da sessão virtual, ele começava a insinuar atos obscenos, colocando até o órgão sexual de fora em algumas vezes. Ô, Kátia Gomes, tem profissionais aqui do Distrito Federal que foram vítimas dele, né? Oi, Malta, exatamente. Pelo menos 2 profissionais aqui do Distrito Federal. E tudo começou, nesse caso, estourou justamente por causa da psicóloga que está aqui ao meu lado, que é a Liliane Souza. Ela foi vítima dele, ele fez uma abordagem para ela, só que ela desconfiou, né? Ela achou estranha a atitude dele, porque, primeiro, ele não queria passar os dados pessoais dele. Disse que precisava de um atendimento com urgência. E aí, nesse momento, ele começou a ligar por vídeo, né, pelo WhatsApp para ela. Isso era um domingo à noite. E ela falou, olha, eu não atendo dessa forma, você precisa primeiro agendar. E ele falava a todo momento que precisava ali de um atendimento emergencial e queria de qualquer forma ser atendido. Ela negando o atendimento, ele ofereceu R$1.000 para que ela mostrasse os seios para ele, né? Ela, claro, desconfiou, bloqueou esse homem das redes sociais. Ele inclusive insistiu pelo Instagram também, depois de ter falado
no WhatsApp e aí ela bloqueou ele de todas as redes sociais. Depois disso, ela decidiu fazer uma postagem no próprio Instagram denunciando esse tipo de situação, né? Que ele estava ali assediando ela. E foi aí que ela descobriu que várias outras mulheres também foram vítimas desse mesmo homem. Várias psicólogas, inclusive, já tinham atendido ele e passado por situações constrangedoras, né? Durante o atendimento, ele filma o próprio rosto, mas ele faz movimentos ali e fica ofegante, insinuando, né? Demonstrando que ele está se masturbando durante a sessão de psicólogas. Ela também descobriu que já existe uma denúncia contra esse homem no Ministério Público de São Paulo e por isso ela reuniu outras psicólogas para também entrar nessa mesma denúncia. Eu vou conversar agora aqui com ela, que ela está ao meu lado, pode dar mais detalhes, né? Tudo começou, né, quando ele mandou uma mensagem para você e você desconfiou que tinha algo errado ali, que a mensagem dele não parecia ser de um paciente comum. Na verdade, num primeiro momento até parece, né? Porque ele pergunta assim, você faz atendimento online? E vários pacientes, num primeiro contato, pacientes em potencial, fazem essa pergunta, né? Então, ali, num primeiro momento, você acha que é um paciente, né, em potencial. Mas à medida que a conversa vai desenrolando, ele coloca, né, algumas situações, ele se usa do artifício, ele fala assim, eu tenho deficiência física, eu tenho dificuldade de ser olhado por mulheres. Ali você já começa a achar isso estranho. Eu preciso ser atendido com urgência, né? Você tem atendimento para hoje ainda ou para amanhã cedo, né? Então ele passa essas características assim. E ali num primeiro momento você fica assim, pode ser um paciente que está realmente passando por alguma situação difícil, porque a gente também lida com questões, né, assim, que são mais delicadas, mas tem algumas coisas que dão um indício que não é exatamente aquilo, né? É um assédio. E aí, a partir disso, quando eu coloco, né, assim, algumas opções de horário, eu peço para ele fazer, né, preenchimento da ficha dele de atendimento, como eu faço com qualquer paciente, ele não faz nenhum preenchimento disso e ele começa a ligar insistentemente por videochamada, né? E como era um domingo à noite, eu achei, ali realmente fez um pacote de algo que era muito estranho. Nenhum paciente, né, de uma maneira geral, faz isso com todos esses indícios. E ele começa, né, a falar determinadas coisas assim, com cunho sexual, etc. Liga muito. E eu falei, olha, eu não posso te atender agora, se você quiser a gente pode marcar uma sessão durante a semana. E ele, não, mas eu preciso te adiantar uma coisa por chamada, me atende, não pode ser por vídeo, ou não pode ser por áudio, não pode ser por mensagem, tem que ser por chamada de vídeo. Eu falei, olha, eu não trabalho dessa forma, se você quiser a gente agenda um horário e dentro da sessão a gente lida com as questões que forem necessárias. E aí quando ele viu, né, que eu coloquei um limite, foi quando ele começou a me ofender, né, e a falar coisas de cunho sexual mesmo, né, dizendo que a divulgação que a gente faz do nosso trabalho no Instagram, eu digo a gente porque outras psicólogas também já passaram por isso, a gente está fazendo isso para ficar seduzindo as pessoas, oferece valores, né, se eu te pagar adiantado, se eu te pagar R$1.000, etc. Já oferecendo vários valores absurdos, assim, você atende me mostrando suas partes íntimas, né, coisas desse tipo. E as psicólogas que chegaram a atender ele, né, talvez por não terem conseguido identificar antes, teve relatos assim do tipo, sonhei com você fazendo isso, aquilo, fazendo relatos mesmo assim absurdos, que é totalmente, né, violento, e também, né, em todos os movimentos ali de respiração, etc., que indicam que ele estava se masturbando, sim. E aí você desconfiou dessa atitude dele, claro, como você me disse, postou nas redes sociais o seu relato e a partir daí várias vítimas também se manifestaram, né? 18 mulheres entraram na denúncia, mas não foram só 18 mulheres, né? Tiveram mais vítimas. Com certeza. Num primeiro momento, eu achei que se tratava de um caso pontual, né? Assim, aconteceu comigo. Assim, raramente acontece, mas às vezes acontecem esses casos, assim, pontuais. Mas quando eu coloquei a foto dele, né, os dados dele, e apareceu uma quantidade absurda de psicólogos dizendo que tinha passado pela mesma situação com ele, da mesma forma, eu falei assim, tem alguma coisa muito errada. Se trata, assim, de uma questão em série. Então, ele tá atuando aí desde o
ano passado. A gente tem relatos aí que desde junho do ano passado já tem psicólogas dizendo que foram vítimas, então já tem um ano nesse sentido. E o meu objetivo na hora de fazer a postagem foi auxiliar psicólogos a ficarem em alerta com essa possibilidade que pode acontecer, infelizmente, né? Nós somos uma profissão onde 90% são mulheres, então a chance da gente ser assediada no nosso ambiente de trabalho é muito maior. E a ideia era essa, orientar o que poderia ser feito, como fazer para se proteger. Mas aí eu acho que abriu assim um leque muito maior, uma proporção assim que eu de fato não estava esperando. E aí foi quando eu tive contato com essa denúncia de São Paulo, né? E comecei a mobilizar as pessoas para a gente poder fortalecer essa denúncia junto ao Ministério Público. De relatos de psicólogas na sua página dizendo que foram vítimas, foram quantas? No mínimo 150. No mínimo, até o momento, né? Tem mais ou menos uns 6 dias, né, que essa postagem foi feita. Então, assim, só nos comentários tem vários comentários dizendo eu também, pela mesma pessoa, do mesmo jeito. E as mensagens que eu recebo por direct, né, no privado. Porque tem muita gente também que relata, mas, né, a gente sabe que o tema de assédio sexual é um tema ainda que é muito delicado. As pessoas, né, têm receio, têm medo, né, de se expor. Então, tem sido um trabalho aí que a gente vai conversando para tentar colocar mais psicólogas dentro dessa denúncia e fortalecer, porque a gente precisa parar, né? Não se trata de um caso de transtorno mental, de patologia, sabe? É um crime que está sendo cometido contra mulheres no seu ambiente de trabalho. A gente está falando de uma profissão onde 9 a cada 10 profissionais são mulheres, então não é à toa. Isso que eu ia te perguntar. Você, como psicóloga, consegue avaliar e separar se esse homem, ele tem um transtorno ali psiquiátrico ou não? Ele tem agido mesmo de uma forma consciente, de uma forma criminosa? Olha, por todos os relatos que eu já ouvi e relatos de colegas também, se trata de um crime mesmo, né? É um homem que sabe muito bem o que está fazendo, né? E ele sabe quais os artifícios utilizar para poder ter acesso a essas mulheres, se utilizar do sigilo profissional, né? Se utilizar de características da nossa profissão para poder assediar, violar, desrespeitar, né? Não se trata de um transtorno. Inclusive, tem um relato de uma colega que trabalha numa clínica que ofereceu para ele um amigo que é psicólogo também para ele, né, receber atendimento se o problema fosse esse, e ele se recusou, porque o objetivo não é ser atendido, o objetivo é assediar. Então por isso assim é muito claro que não se trata de uma patologia, de um transtorno mental. A gente tem que ter esse cuidado, sabe, porque senão a gente acaba colocando, né, homens que cometem violência só nesse lugar assim de adoecimento, deve ter algum problema, né, e não é por aí. A gente vive numa sociedade, né, que é machista, assim, que é patriarcal, que as mulheres, elas sofrem, sim, violência cotidianamente. Para mim, esse é só mais um caso de violência. Nós, enquanto mulheres. Perfeito. Eu vou voltar para o estúdio, porque o Malta quer fazer uma pergunta, né? Malta, um assunto muito delicado, né? A gente nem imagina que isso possa acontecer no meio de um atendimento profissional, mas pelo que tudo indica, ele tem feito vítimas em massa, né? Mais de 150 mulheres já relataram isso nas redes sociais. Ô, Kátia, você vê, coitada, a pobre da psicóloga, que ela tá passando hoje em dia, essa nossa colega e tantas outras. Porque nesse mundo conectado pela internet, quantos são os profissionais que nós abordamos, sim, de forma virtual, para ter ali o serviço prestado, né? É uma pessoa que você pede uma encomenda de doce, é um personal trainer que você pede para fazer um treino para você fazer na academia, até fisioterapia hoje em dia, as pessoas estão passando a sessão pela tal da telemedicina. Agora, se ele aciona uma confeiteira, por exemplo, começa a falar assim, deixa eu te falar, amiga, me ajuda porque eu tenho problema porque as mulheres não me olham. A confeiteira vai falar assim, desculpa, mas eu faço o bolo, não sou eu que posso te ajudar. Agora, ele leva uma temática sensível para a profissional que, em tese, poderia ajudá-lo. Só que ali, num determinado momento, ele subverte a intenção de ter procurado essa profissional e realmente comete um crime. Eu queria que você levasse para a terapeuta, para a psicóloga, a seguinte pergunta. Em que momento ela pode perceber que ela está sendo vítima realmente de um assédio, porque levar a abordagem da vida sexual ou do trauma que ele tem de não ser olhado por ninguém. E tratar desses assuntos mais íntimos até faz parte da terapia. Mas o que diferencia o paciente que está genuinamente buscando ajuda daquele paciente que realmente está querendo fazer maldade, como é o caso desse homem? Malta perguntou o que diferencia, né? Aquele paciente que realmente precisa de ajuda
em relacionamentos, né, em questões sexuais, do homem que está efetivamente querendo fazer o mal, querendo assediar, como esse caso? Olha, o primeiro ponto, né, que a gente precisa pensar é a pessoa de fato querer ser atendida, né? E eu acho que é muito claro essa diferenciação a partir do momento que você oferece um horário para atendimento, pede para a pessoa preencher um prontuário de atendimento e ele se recusa, né, e entende isso como um problema, deixa muito claro que o objetivo dele não é ser atendido, né? O objetivo dele é outro. Então, acho que nesse primeiro ponto a gente já consegue identificar por mensagem mesmo, né? Mas vamos supor que depois, né, de tudo isso, ele chegue de fato no atendimento, né? Durante o atendimento, ele vai relatar isso como algo que traz sofrimento para ele, como algo que ele precisa de ajuda, que ele entende que tem trazido algum malefício, algum desfalque na vida dele enquanto pessoa, né? E em nenhum momento você vê esse discurso nele, em nenhum dos casos que foi relatado, né? Ele chega, na verdade, falando: eu sei que a sua profissão tem sigilo, que tudo que acontece aqui você não pode falar, então ele já intimida de alguma maneira, né? E aí ele começa ali a falar coisas de cunho sexual mesmo em relação à psicóloga, né? Ah, eu sempre te achei muito linda, tô vendo isso, tô vendo aquilo, sonhei com você fazendo isso e aquilo, transava com você de tal jeito, né? Não me parece em nenhum momento uma postura de alguém que precise de acompanhamento, né? Então acho que esse que é a grande diferença. Uma pessoa que precisa de ajuda, ela vai ter uma postura totalmente diferente. A desse é de fato de assediar. Pois é, inclusive, né, você passou pra gente uma das conversas que ele teve com uma das profissionais e relata bem isso mesmo, Malta. Numa mensagem ele escreve desse jeito, ele fala assim: sua foto sensual e no seu Insta, você coloca a bunda, as tetas de fora para atrair clientes, né? Então, assim, ele insinua, ele joga isso pra psicóloga, fala que ela tem postado fotos sensuais, de biquíni, de seio, de bunda, para atrair clientes, então que ele seria um cliente em potencial. Ele joga isso, né? Então, assim, ele foi atrás da psicóloga porque ele viu postagens do Instagram dela que é pessoal e não tem nada a ver com a profissão dela. Na verdade, ele nem tem acesso ao Instagram pessoal, ele tá falando de Instagram profissional. Todos os contatos são feitos por Instagram profissional e são fotos de perfil, né? Como qualquer pessoa que divulga o seu trabalho, vai ter uma foto da pessoa falando sobre o caso, aparece nos stories, por exemplo, né? Falando sobre temáticas relacionadas à saúde mental, né? Na verdade, é uma grande distorção que ele faz para poder ofender. Eu acho que essa mensagem aí já é o início da ofensa, né? Que é quando a gente coloca algum limite. Olha, não posso te atender dessa forma, só consigo te atender assim, assim, assado. Aí ele começa a ofender. Ah, então você posta foto no Instagram para ficar seduzindo as pessoas. Não é um Instagram pessoal, ele tá distorcendo o trabalho profissional que está sendo feito nas redes sociais. Só para você ter uma noção. É muito complicado. E, Malta, olha, nós temos inclusive uma nota aqui do Conselho Regional de Psicologia. A nossa produção entrou em contato e eles responderam. Eles falaram o seguinte, que fiscaliza a oferta de serviços psicológicos na região com foco na atuação dos profissionais e clínicas inscritas. Disse que até o momento, né, nesse caso descrito pra gente, que estamos denunciando, né, no caso desse homem, eles não receberam a denúncia, né, isso não foi reportado ao setor de orientação e fiscalização. Mas em casos semelhantes, eles orientam que os psicólogos busquem imediatamente os órgãos de segurança competentes, né, no caso a polícia, para investigar a postura desse paciente. O conselho disse também que, em caso de dúvida, o psicólogo ele pode procurar o conselho profissional. Eu vou até te perguntar em relação a isso, vocês procuraram o conselho, já fizeram uma denúncia, porque segundo o conselho eles ainda não estão sabendo desse caso. Então, em relação à denúncia no conselho, não existe denúncia em relação a paciente, né? O conselho ele fica disponível para orientar os psicólogos, caso, vamos supor, né, que o psicólogo chegue a atender e aí ele fique na dúvida. Eu estou na dúvida se de fato é um paciente ou é um assédio. Aí tem o canal de orientação, onde
a pessoa liga, compartilha lá a situação e o conselho vai orientar dizendo, olha, isso é assim, procura tal situação, faça isso, faça aquilo, né? Então, existe um canal disponível. E quando o psicólogo ou a psicóloga age de forma antiética. Então, a denúncia junto ao Conselho, né, Regional de Psicologia é no sentido de orientar o profissional ou de denunciar o profissional caso ele esteja agindo de forma antiética. Não existe um canal no Conselho para você denunciar pacientes, né? Não existe isso. Então, assim, a denúncia ela é feita... caso a gente se sinta violada, desrespeitada, assediada, onde a gente faz, né, na delegacia, no Ministério Público, que é o movimento que a gente está fazendo. Entendi. Quando eles comentam que eles não ficaram sabendo desse caso, é somente para orientar os psicólogos. Isso, somente para orientar, né? E na verdade, o que a gente consegue ver é que existe uma lacuna muito grande na nossa profissão para se falar sobre isso, né? Então, muito se fala da gente ter empatia, o cuidado com as outras pessoas, mas nesse aspecto também me parece que falta mais orientação sobre esse tema dentro da nossa área, porque senão tudo fica sendo entendido como um atendimento, um caso de trabalho, né? E existe um limite, né? Existe um limite da nossa profissão. A gente tem um limite que atravessa no sentido quando deixa de ser um caso onde me faz se sentir desconfortável, está sendo uma violação. Imagina você está atendendo uma pessoa e a pessoa começa a se masturbar. Isso faz parte de um atendimento? Pouco provável. Você está atendendo uma pessoa e ao invés dela falar em relação ao caso dela, como ela se sente, todos esses processos, ela está falando sobre sonhos eróticos o tempo inteiro que ela teve com você. Não qualquer sonho erótico, né? Sonhos eróticos relatando detalhes e posições, porque o objetivo é te constranger, o objetivo é te assediar, né? Então, é totalmente diferente. Em relação a ele, vocês já têm alguma informação? Vocês já sabem onde ele mora? Tem a identificação? Tem o nome dele ali, né, nas redes sociais, mas a polícia já conseguiu identificá-lo? Como é que está o andamento dessa denúncia? Olha, essa denúncia ela está vinculada ao Ministério Público de São Paulo. Nesse momento está um momento de coleta de relatos de outras psicólogas que passaram pela mesma situação e o Ministério Público está em diálogo já com a primeira Delegacia da Mulher de São Paulo, porque está vinculado ao núcleo de atendimento a vítimas de violência. Então, juntando todas essas provas, né, dos depoimentos, vai ser instaurado um inquérito, né, de crime para a partir disso ser investigado na justiça enquanto crime. Mas nesse momento a gente está ainda nessa fase inicial da delegacia, né, de Polícia Civil e do Ministério Público. Tá certo, então muito obrigada pelas suas informações e também pela sua coragem, né, de publicar, de denunciar e conseguir encontrar outras vítimas desse caso, tá bom? Malta, eu volto com você no estúdio. Obrigado, Kátia. Agradeço a Liliane pelo depoimento. Realmente é uma mulher corajosa de vir a público para denunciar, mas independentemente do que a polícia vai fazer a partir de agora, pelo menos esse homem tomará conhecimento de que ele foi exposto, de que ele está sendo procurado e tomara que novas vítimas não sejam feitas. Coitada da pobre da psicóloga, né, gente? Que está ali disposta a ajudar uma pessoa a enfrentar os próprios dilemas, que muitas vezes é o negócio mais pesado que a gente carrega na vida, porque o nosso pior inimigo é a gente mesmo, mas o primeiro passo de alguém que quer buscar ajuda é querer ser ajudado e ter a humildade de reconhecer que tem um problema. Se você está dizendo que você tem um problema na sua vida, você é arrogante, que você é orgulhoso, você chega numa psicóloga e fala assim, sabe que eu tenho um problema? Eu sou arrogante. Me ajuda? Você não chega na psicóloga falando, eu sou arrogante, me ajuda e a senhora é um lixo. Da mesma forma, esse homem que claramente tem problemas aí relacionados à vida sexual, mas de forma nenhuma poderia abordar uma mulher envolvendo a terapeuta que poderia ajudá-lo no problema que é dele, porque ela está ali para auxiliá-lo e não para ser cúmplice, participar dessa questão problemática que ele tem. Aí ele cruzou a linha. Ele se tornou um criminoso, nojento, desrespeitoso, que eu poderia dizer em qualquer outra ocasião aqui que precisa de tratamento, mas esse aí eu acho que antes do tratamento ele está realmente precisando de cadeia. Obrigado, Kátia, pelas informações. Também está precisando de cadeia, essa aqui que nós vamos ver agora. Cadeia mesmo, porque eu acho que enquanto não se colocar atrás das grades e agir de forma intolerante com o racismo, a gente não vai avançar. Mas o funcionário de uma loja de açaí lá em Taguatinga sofreu ofensas tão covardes. Uma parte das injúrias foi gravada pela própria vítima, por esse funcionário que ouviu o seguinte de uma mulher que estava lá querendo comprar açaí. Pode rodar. Falei de novo, fala. Macaco preto, idiota, palhaço ridículo.
ET, inútil, pateta. Ó, E faz o meu açaí. E quem manda aqui sou eu, você tá na minha não cidade. vai tomar açaí aqui nem nunca. Vou, Ó, fala de novo, fala. vou tomar açaí aqui. Fala de novo. Fala de novo. Não tô interessado. Fala de novo, eu quero ver se tu fala de novo. Falo. Fala. Falo. Então fala aí. Falo. Tu mexeu com a pessoa errada. Eu te garanto que tu mexeu com a pessoa errada. Fala de novo, fala. Eu tô te garantindo. Fala de novo. Fala. Fala. Fala de novo, fala. Aqui tu não toma nenhuma, nunca. O repórter Michael Leão fala com a gente agora ao vivo sobre esse caso. Ele está na loja onde esse registro foi feito. Michael, boa tarde. Esse rapaz registrou a ocorrência na polícia? Oi, Malta, boa tarde para você, para todo mundo ligado no SBT Brasília. Malta, sua ocorrência vai ser registrada agora à tarde na Decrim. Mas assim, tá todo mundo revoltado com essa situação. Como você bem falou, a gente fala direto dessa loja de açaí que fica aqui em Taguatinga. Tudo aconteceu por volta de 8 horas da noite. A loja estava aberta, agora eles estão começando a organizar as coisas, mas estava aberta perto do horário de fechar. Essa mulher chegou, pediu para que eles preparassem um açaí para ela. E aqui a gente está falando de uma loja de açaí artesanal, que ele é batido junto com banana, junto com xarope. E aí, quando o proprietário foi fazer essa mistura lá dentro, a mulher percebeu que ele colocou no liquidificador também uma banana. E aí começou a falar para ele que não queria com banana, que era para tirar. E aí o rapaz explicou, olha moça, o nosso açaí é uma receita já fechada, não tem como fazer alteração. Se a senhora tiver alguma alergia, alguma coisa, a gente não pode fazer nada, a gente não pode vender para a senhora, porque a nossa receita fechada ela é assim. E aí, Malta, foi justamente no momento em que teria começado essas ofensas. Ela começou a gritar com ele, a ofender, isso várias vezes antes dele tomar a iniciativa de pegar o celular e começar a filmar. E aí ele contou pra gente ainda que no meio desse intervalo teria chegado uma colega deles, uma outra cliente, Malta, e aí essa mulher começou a ofender também essa cliente, dirigindo palavras ofensivas para ela, mas o que deixou todo mundo revoltado com essa situação é a forma como ela tem tratado aqui. E eu conversando com o pessoal aqui da região, descobrimos, Malta, que ela é grossa, agressiva com todo mundo. A gente não conseguiu levantar um outro caso, por exemplo, de racismo, mas no comércio aqui atrás, ela já é conhecida na região por essa forma grossa de tratar as pessoas, de maltratar, mas eles disseram que nunca tinha presenciado uma situação como essa, dela ser agressiva, de praticar racismo, de atacar mesmo, e mesmo depois de perceber que ela estava sendo filmada, ela continuou jogando essas palavras ofensivas contra o proprietário aqui do estabelecimento. E o pior de tudo, ela pegou, sentou em uma dessas cadeiras bem aqui. Isso tudo, Malta, a gravação começou por volta de 8 horas da noite. Ela só foi embora depois das 8h30, depois de muita discussão e tudo. Aí o proprietário conversou com a nossa equipe, a gente vai inclusive ver um trecho da fala dele, explicando pra gente como é que foi esse momento. Vamos ver. Ela começou a ofender várias palavras, várias coisas. Ela soltou preto, macaco, tudo aquilo. E foi isso. Aí, depois de um tempinho, chegou uma amiga nossa aqui, uma cliente, e ela ofendeu também essa moça, chamou de gorda e feia. Não satisfeita de atacar, ela atacou também uma outra cliente que chegou. Exatamente, atacou a cliente que chegou. Foi até bom que estava no final do dia, e já 8 horas, a gente fechou 8h30, foi o horário que ela foi embora, inclusive. Aí ela não chegou mais gente durante esse período, saiu algumas entregas, ela ofendeu meu entregador também, meu motoboy. O que ela falou pra ele? Feio, alienígena, várias palavras sem nexo. E foi isso. Aí ela ficou sentada aqui, isso aconteceu por volta, começou umas 8 horas, ela ficou até 8h30, até 8h30. A gente vê a imagem, a gravação termina com ela sentando, então ali ela não foi embora depois daquilo. Não, aquilo eu posso até ver na gravação do celular, provavelmente tenha sido umas 8 e pouquinho que eu gravei, mas ela ficou aqui até 8h30. Enquanto ela tava aí, o que ela fazia? Ela ficou só xingando, todo mundo ficou as meia hora xingando aí. Como você se sentiu durante essa situação? Você tava ali pra atender ela? Tranquilo, total, nunca tinha passado por isso. Nem pessoalmente, nem no trabalho, nada disso. Nunca tinha passado. Mas eu me senti bem tranquilo, porque aparentemente ela, pelo que ela demonstra, seja uma pessoa com algum problema mental. Eu não posso afirmar, né? Mas pelo que aparentou, seja isso. Então, por causa desse fator, fiquei tranquilo.
não ofendi ela também, fiquei bem de boa, só esperei acalmar e é isso. A preocupação é como é que outras pessoas receberiam aquelas palavras. Sim, sem dúvida, porque eu até semana passada eu tinha um funcionário, ele saiu semana passada, né? Ele é um menino, ele tem 18 anos, vai fazer 18 anos, então ele ainda não se aceitou tanto, ele é mais escuro do que eu, bem mais escuro do que eu. Ainda eu vejo assim que ele é um moleque que ainda não se aceitou legal. Se fosse com ele, eu acho que a coisa teria ido por um caminho diferente. Porque do jeito que ela chegou falando, foi pesado, não foi uma coisa legal, mas pra mim, tranquilo. Mas mesmo não te abalando, você não vai deixar por isso? Não, assim, depende, cara. Se eu ver que é realmente uma pessoa com problemas mentais, tranquilo, vida que segue. Agora, se provar que não seja, aí podemos entrar com um processo, alguma coisa assim do tipo. Você vai registrar o caso na polícia? Não, o caso eu vou registrar porque já me pediram, galera que eu conheço que é advogado, amigos já pediram para eu registrar, até para eu estar segurado, né? Mas é isso. Se for o caso prove que ela não tem nenhum problema, aí talvez eu possa entrar com um processo, algo do tipo. Mas até então tá tudo certo. Minha preocupação é mais que ela realmente é uma pessoa assim, e ela já fez isso aqui no comércio. Não posso afirmar se ela já foi racista ou homofóbica ou qualquer outra coisa, mas ela é uma pessoa que trata mal todo mundo no comércio aqui. E é isso, tem que conter ela de alguma forma, né? Porque talvez uma hora ela encontre alguém que sinta muito aquilo e pode acabar com a pessoa. Paulo Vitor, a nossa solidariedade para você, que você continue tocando seu trabalho de forma honesta e digna como você tem feito. Lidar com gente grosseira acaba sendo um ônus de todo mundo, de todos nós que lidamos com o público, com pessoas. Agora, lidar com gente criminosa não é algo que você tem que aceitar. Então, realmente procure a polícia e conte com a nossa equipe para continuar acompanhando esse caso. Nós tentamos contato com essa mulher que praticou esses atos racistas, mas não conseguimos encontrá-la para que ela pudesse eventualmente se defender, dar sua posição, explicar o que aconteceu. Maicon, obrigado, viu, pelas informações. A gente se vê ainda na edição de hoje. Pessoal, de volta para o noticiário, a gente vê agora uma baita de uma confusão entre um motoboy e os seguranças de um centro comercial no setor de rádio e TV Norte. Essa confusão terminou na delegacia. Por quê? O entregador de aplicativo foi expulso do prédio pelos funcionários, simplesmente tentando entregar o almoço de uma cliente. A repórter Vanessa Vitória explica melhor pra gente o que aconteceu. VV, boa tarde. Oi, Felipe, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Uma notícia aí muito ruim, né? Porque esses trabalhadores, eles tentam apenas fazer o trabalho deles. Tinha uma pessoa esperando essa encomenda lá e aí ele chega para tentar entregar e acaba sendo impedido. Felipe, foi uma baita confusão que a gente vai conferir já já. Vou até devolver para você poder chamar esse vídeo. É porque aí a pessoa em casa vai entender melhor o que aconteceu e a gente vai ver esse flagrante. Antes de dizer que foi um desrespeito com um trabalhador que simplesmente queria cumprir o próprio ofício, eu quero que a gente veja juntos o registro para a gente tirar a nossa conclusão. Pode rodar. Fora não. Não vou aguardar lá fora. Não vou aguardar lá fora. Não vou aguardar lá fora. Então, por favor, pode ser por aqui. Não, vou sair não. Olha os caras me expulsando aqui. Não, tira a mão de mim. Tira a mão de mim, meu irmão. Tira a mão de mim, seu otário. Tira a mão de mim. Tira a mão de mim. Bora, moço. Não vou. Não vou sair não, moço. Vou entregar o pedido. Oxi. Eu só vou entregar o pedido. Eu só quero entregar o pedido pra cliente. Não vou. Eu não. Tira a mão de mim, meu irmão. Porra. Tira a mão de mim, caralho. Moço, tira a mão de mim. Tira a mão de mim. Tira a mão de mim. Eu só quero entregar o pedido pra cliente, velho. Não, tira a mão de mim. Olha o que eu me agredindo aqui. Me solta, meu irmão. Tá louco? Tá louco? Poxa, eu só quero entregar o pedido aqui, ó, me agredindo aqui, ó. Pra que você tá... Então não encosta em mim. Então não encosta em mim. Não encosta em mim, velho. Não encosta em mim então, uai. Não tô entendendo, porque VV me pareceu um lugar de acesso público, tinha umas lojas ali que estavam abertas, umas pessoas sentadas numa cadeira, parece que estavam comendo, fazendo um lanche, ou seja, se todo mundo pode transitar, o entregador de aplicativo não poderia transitar, o que aconteceu ali?
Então, Felipe, nós fomos lá, né, para tentar entender a logística da coisa. Algumas pessoas que não quiseram gravar entrevista disseram que ele teria parado a moto num lugar que não seria regular, enfim. Mas nós tivemos a mesma sensação. É um lugar muito ruim de estacionamento e o nosso carro mesmo não pôde ser estacionado. O nosso motorista ficou dentro do carro aguardando enquanto a gente saiu, porque não tem vaga. E aí a gente imaginou assim, vários carros foram deixados ali e as pessoas entraram nos prédios. A gente não sabe, né, se isso poderia ser considerado um motivo de confusão aí, porque deixou a moto num lugar ou em outro e acabou indo. Mas quem vai dar esses detalhes pra gente não sou eu. Vai ser o próprio Lucas, né, que passou por essa situação. Ele trabalha aí como entregador de aplicativo há mais ou menos uns 3 anos. Ele tem 26 anos, ele mora lá em Planaltina. E eu até perguntei para ele, falei assim, Lucas, você já tinha ido nesse prédio antes? Já tinha acontecido alguma coisa? Você já tinha estacionado a sua moto neste mesmo local? Vamos ver o que ele me respondeu. Ele vai responder agora para vocês. Boa tarde, Lucas. Então, já tinha ido lá, né, Lucas? Então, boa tarde. Então, já tinha ido lá e diversos outros locais a gente sempre vem sofrendo isso aí, né? Ontem o que ocorreu foi que teve no vídeo, né? Só que antes eu cheguei lá, estacionei no lugar de carga, descarga, que era o único lugar que dava ali para estacionar e ter vista da minha moto, porque aqui em Brasília esse centro aqui é muito perigoso, rouba moto quase todo dia. Então eu deixei minha moto ali e fui entrando. O segurança me abordou e falou para mim retirar a moto. Eu falei que só ia entregar o pedido e ia embora. Ele já passou o rádio pro outro segurança que veio bem agressivo para cima de mim e já veio falando, ou você tira sua moto ou você aguarda lá fora. Aí eu falei para ele que eu ia aguardar lá dentro. Aí ele foi me jogando pro lado do prédio, né? Queria me expulsar pela lateral. Lá nas filmagens dele, se eles dar as filmagens dele, isso tudo ocorreu em dentro de 5 minutos, foi muito rápido. Vai constar que eu não sou uma pessoa que chega para arrumar confusão com ninguém. Eu só queria fazer meu trabalho e ir embora. Então eu cheguei, aí eles tentou me colocar para fora pela lateral e foi a hora que eu me defendi com o meu celular, né? Que eu puxei o celular e comecei a gravar. Até então antes você não estava gravando não, só começou depois? Eu comecei a gravar nessa hora, porque do jeito que ele estava ali gritando comigo ali, me puxando, era como se eu tivesse roubado algo, como se eu fosse um bandido, entendeu? E você queria que as pessoas entendessem que não era isso? Eu me senti muito discriminado nesse momento. Você falava, inclusive, para que as pessoas entendessem que você era o entregador? Você ficou com receio do que as pessoas poderiam pensar? Exato. Na hora que eu comecei a gritar ali, foi para que as pessoas pudessem ouvir e ver que eu era um entregador e estava tentando fazer o meu trabalho. Quando eu comecei a gritar e falar, eu só quero entregar o pedido para a cliente e repetir isso diversas vezes. Ele puxou 2 utensílios, não sei se é arma de choque e spray de pimenta, e aí nessa hora eu corri para que ele não me acertasse com isso aí. Aí ele veio para cima e falou pro outro segurança, segura no outro braço dele. E eu falei, não, me larga, você tá me machucando, me solta, e repeti isso várias vezes. Eu só quero entregar meu pedido, e repeti isso várias vezes. E ele me jogou, eu fui escorraçado, colocado assim para fora. Quando cheguei do lado da porta de fora, ele não deixou nem ficar na calçada, ele ainda continuou me empurrando para que eu ficasse lá fora, onde os carros estavam estacionados. É um objeto vermelho que aparece aqui perto do seu peito, que você fala que é um utensílio? Sim, no vídeo que eu gravei tem 2 coisas na mão dele. Eu acredito que seja uma arma de choque e um spray de pimenta. Você não conseguiu identificar? Não consegui identificar, mas acredito que sim. E aí, depois dessa confusão toda, e a cliente, você tinha ligado para ela, você falou que ela já ia descer. Sim, eu tinha mandado mensagem, né? Porque geralmente aqui no centro eu sempre mando mensagem, ou quando é um lugar muito longe para entregar, eu sempre mando mensagem para poder facilitar nosso trabalho, mas sempre com educação. Eu chego e falo de boa com a cliente, boa tarde, tudo bem? Assim como me encontrar, por gentileza, aqui embaixo para facilitar nosso trabalho, sempre mando assim. Aí, quando a pessoa não dá, quando é um idoso, ou quando é uma pessoa que está machucada, ou então não dá mesmo, está numa reunião, eu vou sem problemas, nunca comprei briga por causa disso. Aí o que aconteceu é que eu mandei a mensagem e na hora que eu entrei, ela não tinha me respondido ainda, mas eu já fui entrando para esperar ela na escada. Aí quando eu fui lá fora, quando eu estava lá fora, que eu liguei depois que rolou tudo isso, que eu liguei para a polícia, que eu fui lembrar dela, eu fui mandar mensagem para ela, não, eu tô aqui embaixo, porque eu fui humilhado aqui. E aí eu preciso que você venha aqui buscar. Você ainda pegou com um saquinho de comida na mão. Isso, aí ela foi lá, desceu, aí ela, me desculpa, se eu tivesse vindo rápido, não tinha acontecido isso. Aí eu falei, não se preocupe, isso acontece mesmo e tal.
E é isso. Culpada pelo que tinha acontecido. Só um minutinho, Lucas, que o Felipe quer fazer uma pergunta. Vamos voltar com ele lá no estúdio? Ô VV, na verdade, eu gostaria, para que a gente seja responsável aqui, que você nos trouxesse a posição do condomínio. O que foi que o condomínio disse que aconteceu? A gente tem a versão do Lucas, que está aqui disposto a falar ao vivo. Até por isso eu acho que ele já merece um voto de crédito, porque alguém que estivesse fazendo arruaça não viria em televisão aberta para se defender, mas a gente precisa ouvir o que o condomínio disse. Você sabe dizer pra gente? Pois é, Felipe, sei sim. Na verdade, nós fomos lá justamente para ouvir a outra versão, o outro lado, entender o que aconteceu. Quando nós chegamos nessa portaria, eram 2 seguranças, um acabou entrando e a gente não conseguiu falar com ele. O que estava no local, ele disse que não estava trabalhando ontem, então não teria informações, mas nós poderíamos procurar a administração e foi o que a gente fez. Fomos atrás do síndico, não conseguimos falar com ninguém. Pediu um número de telefone para que pudesse entrar em contato telefônico. Resumindo, o que a gente teve foi uma nota do condomínio informando que não compactua com nenhum tipo de desrespeito, preconceito, nenhum tipo de violência. Que os profissionais que atuam ali são treinados e sabem das regras, mas que precisa avaliar as imagens das câmeras internas de circuito de segurança para conseguir aí se posicionar. Eu fiz um questionamento que foi o seguinte: como fica a situação desses profissionais seguranças que agiram assim com o Lucas? Eles estão em atividade? Aconteceu alguma advertência? O que acontece? Não tivemos essa resposta. Inclusive, o próprio Lucas, que está aqui, ele disse que ontem mesmo, quando tudo aconteceu, ele chegou a conversar com a administração do prédio, falou lá diretamente com eles e as informações foram as mesmas. Eles se desculparam, né, Lucas? Pediram desculpas ao Lucas e disseram que realmente precisam verificar as imagens para poder tirar as conclusões e aí, acredito eu, tomar as medidas com relação aos funcionários de lá, Felipe. Pois é, porque eu só queria dizer o seguinte, digamos que a história realmente tenha começado com o Lucas cometendo esse deslize de parar a moto dele num lugar que não poderia. O condomínio, ou pelo menos profissionais que merecem esse nome, de atuação profissional, poderiam alertá-lo, ali não é o seu lugar de colocar moto, e aí, a partir de então, ver uma medida mais pacífica e um bom senso para resolver esse conflito. Por exemplo, dizendo para o Lucas, olha só, meu amigo, aqui não é lugar de você colocar moto, se você repetir isso, a gente vai entrar em contato com a empresa, você vai ser proibido de entrar no condomínio, a gente vai dizer por que você não pode entrar aqui. Agora, jamais pegar um menino pelo braço, como se ele realmente fosse um criminoso ali atentando contra as pessoas, porque se ele não tivesse gritado para dizer em volta que ele só estava trabalhando, as pessoas poderiam imaginar que ele tinha roubado alguma loja, furtado alguma loja ou disposto a cometer algum crime, que não é o caso. Então, queria só que a gente concluísse, VV, você deixando a palavra aí para o Lucas, porque diversas vezes a gente dá espaço aqui para essa categoria, porque a gente depende muito desses profissionais que levam coisas de um lado para o outro na cidade para atender as pessoas, mas que têm sido muito desrespeitados. E o fato dele ter parado a moto num lugar que não pode não é justificativa para ele ser tratado com brutalidade. Felipe, olha só, Lucas, a gente sabe, você já se posicionou dizendo que já tinha deixado a moto naquele local antes, já tinha feito exatamente as coisas que você fez ontem e não tinha acontecido nada. Uma outra questão que eu ouvi lá de testemunhas é que depois vários representantes da categoria foram lá, né? Eles se sensibilizaram com a sua situação, você soube disso, você viu? Eu vi. Sim, a gente, motoboy, vocês podem falar o que for da gente, mas que a gente é unido, a gente entendeu? Eu não precisei nem chamar, como outra reportagem de ontem falou, que foi eu que chamei, mas não foi eu que chamei ninguém. Mas, assim, o vídeo circulou já, deu aquela repercussão. E só da galera identificar o local, a galera já foi pra lá, entendeu? Pra poder protestar contra o que aconteceu, né? E daí... Evitar que outros sofram o que você sofreu. Exato. Então, eu até... Disseram que fizeram alguma coisa lá e tal, mas eu não chamei ninguém, o pessoal foi mesmo porque se disponibilizaram aí e eu acho da hora também, porque é uma coisa que a gente tem essa união, que se aconteceu com um, vai vir vários mesmo e é isso. Muito obrigada, viu, Lucas? É isso, Felipe, eu volto com você. Muito obrigado, VV, e ao Lucas pela disponibilidade de ter falado com a gente aqui ao vivo. A gente só sempre deixa essa mensagem. Respeito uns aos outros e violência, porque ali foi quase uma violência, foi uma brutalidade. Você só precisa usar de força nesse grau, numa situação que mereça essa reação. E alguém que simplesmente estava querendo entregar
um pedido para uma cliente não merece ser tratado desse jeito. Obrigado, VV, valeu. Gente, o Distrito Federal bateu recorde no número de divórcios no ano passado. O maior do país. No ranking nacional, Brasília ficou no primeiríssimo lugar, com mais de 2.500 uniões desfeitas. Esse foi um aumento de 40% em relação a 2020. Nós vamos trazer uma reportagem agora, mas na volta você vai discutir junto comigo alguns casos que têm chegado aos tribunais. Conversa picante pelas redes sociais, envolvimento amoroso pelo Instagram, por exemplo, é traição? O que a justiça está entendendo? E 2, será que a amante pode entrar na justiça para pedir pensão e herança? Primeiro você vê os divórcios aí que estão acontecendo, na volta a gente debate esses temas. Porque ninguém casa pensando em separar. Na casa da Valéria, no porta-retrato, a foto da família completa. Lembrança que ela quer manter por causa dos filhos e da amizade que tem com o ex-marido. Não tem como excluir, separou, vou excluir da minha vida, vou rasgar todas as fotos. Eu que trabalho com rede social, todo mundo, você não vai apagar as fotos? Eu falei, gente, eu não posso apagar algo que foi da minha história, faz parte da minha história. Valéria e Leonardo foram casados por 10 anos. Divorciados há quase 2, eles seguem mantendo a boa convivência. Eu recebi na quarta, falando assim, amanhã não vai haver a aula, retornaremos na sexta-feira, dia 22. Eu vou olhar aqui no aplicativo, então. No ano passado, 2.583 casais aqui no Distrito Federal tomaram a mesma decisão que a Valéria. Decidiram se divorciar. Um aumento de 40% em comparação a 2020, quando 1.850 uniões foram desfeitas. Para este especialista em direito de família, o jeito de resolver tudo online pode ser a explicação para o aumento nos casos de divórcio, que também cresceram em todo o país. Não apenas a questão afeta a pandemia, mas a própria facilidade em se divorciar fez com que houvesse esse aumento. Atualmente ainda há uma facilidade maior, porque as partes podem se divorciar hoje virtualmente. Já há a possibilidade do cidadão se cadastrar nos cartórios para ter uma assinatura digital e por meio de uma videochamada onde o tabelião ateste a veracidade da vontade daquela própria assinatura das partes em se divorciarem e realizar o divórcio virtualmente. Independentemente das escolhas, decisões ou facilidades, para a Valéria, o importante mesmo é que o respeito prevaleça depois do divórcio. Você também vê que existe a vida, né, pós a separação e que tá tudo bem, que não é todo esse estrago. E assim, hoje, vendo eu e o Léo, os dois muito felizes, separados como casados, mas assim, juntos como pais, eu vi que nós fizemos uma boa escolha. Parabéns a vocês, viu? Pelo jeito pacífico como resolveram essa questão, é isso que a gente espera de todo mundo. Mas, gente, no mundo de hoje, as relações amorosas estão enfrentando situações que antigamente não se via, né? Uma delas envolve o uso das redes sociais. Tem casal, não sei se você já conhece, mas que prefere, por exemplo, fazer um único perfil para não ter problema. Agora, tem gente que acha que isso é você perder a individualidade, cada um tem que ter o seu. Mas aí, nesse caso, qual que é o limite para o envolvimento com pessoas pelas redes sociais? É pessoa que não é o seu cônjuge? Quando é que uma conversa vira traição? É quando manda nude? É quando fala coisa íntima? Responda a nossa enquete agora, enquanto a gente troca ideia com uma especialista, mas você vai apontar o seu celular para o QR Code que está aqui na tela, ó, e vai ter acesso à nossa pergunta, que é a seguinte: eu quero saber de você de casa. Eu tenho uma opinião, mas já eu falo. Caso amoroso pela internet é traição? Primeira opção é claro, você não precisa chegar ao finalmente para ser infiel, não. Segunda opção, de jeito nenhum. Essas conversas são despretensiosas. Minha esposa ou meu marido é a pessoa com quem eu tenho em casa. Ali na internet eu tô conversando à toa. E terceira depende, tem que ver caso a caso. O limite é complicado de estabelecer. Você escolhe uma dessas opções e vota. Enquanto isso, a gente trata do assunto ao vivo. Maria Cláudia Azevedo é advogada da área de família há 38 anos no mercado, ex-conselheira da OAB, ganhadora da medalha Emirte Campos. Obrigado, senhora, pela presença. Em um caso do início do ano no STJ, doutora, o tribunal decidiu a favor de um homem para que ele não precisasse pagar pensão para a ex-companheira, porque o tribunal entendeu que o que ela fez foi traição virtual. Como é que isso tem acontecido nessas disputas na justiça? Boa tarde, obrigado mais uma vez por ter vindo.
Boa tarde, Felipe. Muito obrigado pelo convite. Eu estou aqui para falar um pouco sobre isso, mas é uma matéria bem controvertida, porque existem decisões favoráveis e decisões desfavoráveis. Você está me perguntando sobre a traição virtual. Qual é o limite dessa traição virtual? Nós temos os princípios que devem reger o casamento. Entre esses princípios está a lealdade e a fidelidade. Então, primeiro a gente tem que chegar a um consenso. O que é lealdade e o que é fidelidade? Para mim, é uma coisa muito subjetiva. Para mim, essa lealdade e essa fidelidade pode ser falar alguma coisa na internet, fazer um elogio mais eloquente com uma mulher, ou eu expor a minha vida, falar, você é muito mais bonita do que a minha esposa, você tem um corpo mais bonito. Então, essas coisas são muito relativas. Quando você me diz que houve uma decisão que a mulher perdeu a pensão alimentícia pela traição virtual, isso daí é diferente. Primeiro, um dos motivos que podem levar à perda do direito à pensão alimentícia é você ser declarado indigno. Essa indignidade pode ser através da traição que expôs a vida daquela mulher. Hoje a gente já sabe que para você se divorciar, você não precisa ter motivos para divorciar. Você pode chegar lá e falar, olha, simplesmente queremos divorciar. Antigamente existia a separação e depois o divórcio. E teria que ter um motivo. Hoje não precisa mais disso. Então, hoje cabe indenização por traição, cabe indenização por danos morais que aquela pessoa fez eu sofrer porque ela me traiu. Muitas pessoas chegam no meu escritório perguntando, ele me traiu, eu quero indenização por danos morais. Não é tão simples assim. Os danos morais têm que ser apreciados levando em consideração o nexo de causalidade. O que é isso? Se uma coisa tem relação à outra. Quem é que está sendo agredido? Quem é que tem quem sofreu esse dano? Foi ao público? Foi virtual? Foi pessoal? Isso está na rede social? Tem fotografia? Frequentaram os mesmos lugares? Expôs a vida daquela pessoa? Fez comparações de cunho sexual, de cunho pessoal? Tudo isso tem que ser considerado, viu, Felipe? Então, essa decisão que foi dita, que você disse aí que a pessoa perdeu os alimentos, o juiz levou em consideração todas as provas que estavam na instrução processual, falando melhor para o público, é dizer, você tem que provar o que você sofreu efetivamente com aquele ato da traição. Como qualquer outra indenização, você tem que provar. E aí, tendo causa e efeito, quer dizer, tem uma relação entre essas duas coisas, aí sim eu tenho direito a essa indenização. Tem direito à indenização e, se caso for comprovado, eu perco também o direito à pensão alimentícia. Entendi. Então, a traição por si só já é uma razão para que a mulher perca, ou o homem, no caso, perca a pensão alimentícia, sim ou não? Se for provado, sim. Sim. E agora, o dano moral depende, por exemplo, eu fui traído porque a pessoa se relacionou com outra pessoa lá em público, me chamou de corno, aí tá. E eu vou e entro na justiça e peço dano moral. Isso não precisa nem ser traição. Eu posso fazer isso com você. Eu e você temos uma relação de amizade, alguma coisa, eu vou para a internet e falo mal de você. Também cabe indenização, é a mesma coisa. Entendi. Só uma outra pergunta. Por exemplo, trocar foto pelado, aí, pela experiência da senhora, a justiça tem entendido como traição ou não? Mas aí é pública? Não. Eu estou expondo a pessoa? Eu falo, não. Eu sou casado com o Felipe? Ou é uma coisa que só... os dois sabiam. A mulher foi lá, mexeu no telefone e descobriu que o João e a Maria estavam se relacionando. Esse segundo caso aí, isso aí pode declarar a pessoa indigna e ela perder a pensão? Não. Aí o juiz vai apreciar qual foi a extensão desse dano, qual foi a extensão dessa traição. Porque se fosse assim, olhar para o lado já era também declarado infidelidade, traição e ia perder a pensão. Não é bem assim. A gente tem que ter muito cuidado na hora de apreciar isso. Então, são valores, não existem tabelas e o juiz vai apreciar isso. Só antes da gente ir aqui para o próximo tema, deixa eu só perguntar para a senhora. Então precisa ter um negócio ali, um relacionamento mais íntimo, duradouro, uma coisa mais consistente para que seja entendido como traição virtual? O relacionamento da pessoa que é casada ou a pessoa que está sendo um relacionamento da outra pessoa? A outra, que está traindo supostamente pela internet. Não, eu posso entrar num grupo desses, um chat desses e trair cada dia com uma.
Posso entrar nesses Tinder da vida, essas coisas assim, expor, olha, eu tô entrando aqui porque a minha mulher é assim, assim, assada, eu prefiro vocês. Cada dia vai ser uma. A mulher pode pedir uma indenização por danos morais porque ela tá sendo traída e ela está tendo a vida exposta nesses sites de relacionamento. Entendi. Outra polêmica aqui hoje é... E quando a amante vai buscar na justiça o direito de ter pensão ou herança, mesmo o homem infiel sendo casado com outra mulher? Maria Cláudia de Deus, o que está acontecendo nos tribunais quando a história é assim? Porque, olha só, uma ação também no STJ discutiu se uma amante com relacionamento de mais de 20 anos com um homem casado tinha direito de fazer parte da herança deixada pelo homem. Você falou bem, o Felipe, Jesus amado, o que está acontecendo com os nossos tribunais? Olha só, infelizmente ou felizmente, né, porque isso aí são os tempos, a vida social, ela é muito rápida e os costumes, o direito não consegue acompanhar. Para isso existe a jurisprudência. O que é a jurisprudência? A jurisprudência é os casos que vão acontecendo na vida e que os tribunais são obrigados a se manifestar sobre aqueles assuntos. Neste caso aí da amante procurar os direitos dela, também a gente tem que pensar assim, o meu caso não é igual o caso da Maria, igual o outro caso, porque cada pessoa tem uma relação e tem uma situação. Quando eu digo situação, essa mulher que foi buscar o direito dela, a pensão, a herança, tudo, essa mulher tinha quantos anos? Há quanto tempo ela estava com ele? Ela dependia economicamente dele? Ela sabia que ele era casado? A família sabia que ela era casada? Era uma coisa pública, notória? Teve uma decisão que diz o seguinte, ela tem direito à pensão, porque ela vivia as expensas dele, ele pagava tudo para ela, era assim, mas ela não tem direito ao patrimônio dele, à divisão do patrimônio dele. Então, é uma coisa muito confusa, porque nós temos, na justiça, nas leis, nós temos as leis que, se a gente for interpretar o pé da letra, a gente vai dizer, não tem direito a muita coisa. Mas existem os princípios. Quais são os princípios? Princípio da dignidade da pessoa humana, que a gente tem que pensar na pessoa humana. Se essa pessoa, uma senhora de 70 anos, vai passar fome, ficou 40 anos amante do Joãozinho. O Joãozinho pagava tudo para ela. E, de repente, ela não tem direito nem à pensão dele. A uma pensão alimentícia, a pensão do INSS. Então, eles estão dividindo essa pensão, estão fazendo tudo isso. Então, outra coisa. Essa pessoa contribuiu para ele construir o patrimônio? A família sabia? Então, os princípios de dignidade da pessoa humana, eles às vezes vão ser conflitantes com outro princípio, que é da proteção da família. Eu tenho que pensar dos dois lados. A família da mulher, que às vezes não sabia de nada e levou uma surpresa porque tinha um amante, e da amante, que se entregou para ele 40 anos, ou sabia ou não sabia que ele era casado, ele sempre prometendo, e a gente diz que isso não acontece. Acontece sim, acontece muito. Isso acontece muito. Cláudia, como eu não sou nem juiz, nem advogado, como a senhora que está aqui falando tecnicamente, se eu estivesse para decidir, eu estava do lado da proteção da família, porque eu acho de um absurdo tão grande a amante depois pleitear recursos que eram do casamento, sendo que ela sabe que ela se envolveu numa relação que já estava estabelecida. Enfim, eu acho o seguinte, estamos caminhando, graças a Deus, na sociedade para sermos mais respeitosos com todo tipo de família, com todo tipo de união, onde haja amor e a intenção de se construir uma vida com companheirismo, parceria, dignidade. Agora, esse negócio de sair, né, tá igual eu sou do time da Marília Mendonça. Para mim, amante não tem lar, amante nunca vai casar. É difícil. Deixa eu pedir para a senhora só um minutinho aqui para eu trazer o que entendeu o nosso público, que lá no comecinho da nossa participação nós perguntamos, caso amoroso pela internet, você de casa acha que é traição ou não? Olha só, 85% dos nossos telespectadores disseram, claro, não precisa chegar ao finalmente para ser infiel. 12% dizem, depende, tem que ver caso a caso. E 4% são daqueles que falam assim, essa conversinha aqui é à toa. Comentários! Tamara Souza, traição é traição, se não tem respeito por mensagem não será pessoalmente. Larissa Prado, nossa telespectadora, diz, eu passei por isso e não doeu menos do que uma traição física, o que conta é a intenção. A carne só é fraca quando o caráter não é forte. Erra, Larissa. E por fim, o fã-clube do Felipe Malta que diz, não precisa chegar ao finalmente para ser traição não. Se está interessado em outra pessoa, seja sincero e se separe. Doutora Maria Cláudia, muito obrigado pela presença, eu estou te devolvendo a palavra para a senhora concluir.
Olha, eu concluo dizendo o seguinte, eu como advogada, os juízes também, ao julgarem processos desse tipo, eles têm muita dificuldade, porque a gente está julgando a vida do outro não conforme a nossa decisão de vida pessoal. Então, a gente tem que sempre que pensar assim, existe a família que está sofrendo, existe a outra família da amante também que acha que tem os direitos, e a gente tem que chegar num consenso. Deus ilumine os nossos julgadores, os nossos operadores do direito, para que a gente peça e tenha as decisões melhores possíveis, que atendam a todos, com respeito e dignidade. Isso é tão controverso que hoje cedo aqui na redação, nossa equipe de jornalistas, cada um estava dando sua própria opinião sobre o caso. E eu terminei falando assim, no jornal eu não vou defender adultério, não, aqui não. Obrigado, bom trabalho, até a próxima, viu? Muito obrigada, estou sempre à disposição. Muito obrigado, valeu. Continuando o nosso noticiário, agora com política nacional. Em documentos enviados ao Supremo Tribunal Federal, o Palácio do Planalto e a Advocacia Geral da União defenderam o indulto concedido pelo presidente Jair Bolsonaro ao deputado federal Daniel Silveira, que foi condenado pelo STF a 8 anos e 9 meses de prisão. A Advocacia Geral da União e a Secretaria-Geral da Presidência da República negam que o indulto individual concedido ao deputado federal Daniel Silveira seja inconstitucional e defendem que não é função do Supremo Tribunal Federal julgar o mérito do indulto individual. O documento também diz que o indulto é concedido segundo critérios de conveniência e oportunidade avaliadas somente pelo presidente da República e que observou todos os parâmetros legais. Na argumentação do Palácio do Planalto, a Secretaria-Geral diz que a graça constitucional é uma ferramenta de contrapeso na Constituição Federal e que não revela uma crise entre os poderes da República. As manifestações do governo foram enviadas à ministra Rosa Weber, que é relatora das ações de partidos políticos contra o indulto individual. Esses partidos argumentam que a graça constitucional foi concedida com o objetivo de ajudar um aliado político de Jair Bolsonaro. A ministra Rosa Weber já decidiu que o assunto será analisado pelo plenário e agora cabe ao presidente do Supremo, ministro Luiz Fux, decidir quando irá pautar a ação. Além da pena de prisão, Daniel Silveira também foi condenado à perda dos direitos políticos e do mandato. Nesta terça-feira, o deputado participou da Comissão de Segurança Pública da Câmara. O presidente Jair Bolsonaro exonerou o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. É mais um capítulo da tentativa do governo de frear o aumento no preço dos combustíveis. A exoneração foi publicada hoje no Diário Oficial da União. No documento, a saída de Bento Albuquerque aparece como a pedido, quando o ocupante do cargo público pede para deixar a função. Quem assume o Ministério de Minas e Energia agora é o então secretário de Assuntos Econômicos do Ministério da Economia, Adolfo Saxida. Nas redes sociais, ele agradeceu o apoio do presidente Jair Bolsonaro pelo que chamou de maior desafio da carreira dele a partir de agora. A troca no Ministério de Minas e Energia acontece um dia depois de a Petrobras ter anunciado um novo reajuste no preço do litro do diesel de quase 9%. Na semana passada, Bolsonaro já havia pedido para que o presidente da estatal, José Mauro Coelho, e o então ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, não permitissem um novo reajuste no preço dos combustíveis. Engenheiros florestais suspeitam que a árvore que caiu em cima de um garoto lá no parque da cidade estava morta e acreditam que vai ser necessária uma avaliação de todas as árvores para evitar novos acidentes. Era para ser um domingo de lazer em família para comemorar o Dia das Mães no Bosque dos Pinheiros, no Parque da Cidade, mas se transformou em uma tragédia. Pedro Miguel Cardoso Rodrigues, de 15 anos, foi atingido por essa árvore de mais de 20 metros de altura e ficou entre a vida e a morte. O garoto sofreu uma parada cardiorrespiratória. Foi reanimado pelo Corpo de Bombeiros e o SAMU ainda no local e levado para o hospital de base, onde passou por cirurgias. Pedro sofreu várias fraturas na cabeça, edema cerebral, lesionou o pulmão esquerdo, perfurou o intestino e fraturou 4 vértebras da coluna. Era nessa parte aqui do parque que a família descansava naquela manhã. A mãe sozinha, deitada em uma rede amarrada nos pinheiros, e o filho deitado em uma toalha grande de piquenique no chão. Eles teriam escutado um barulho, mas nem de longe imaginaram que poderia ser uma árvore caindo. Pedro foi atingido pela parte de cima do tronco, já que, segundo a mãe, eles estavam distantes do local
local onde o pinheiro era plantado e teria caído sozinho. Pelas imagens gravadas momentos depois, dá para ver que a árvore quebrou bem na base. Segundo essa engenheira florestal, existem indícios de que ela poderia estar morta. O que deve ter acontecido aqui é que a árvore já estava realmente morta, com um tronco internamente devia estar podre, tanto é que na retirada foi possível observar que já estava tendo ataque de cupim e provavelmente o cupim foi atacar porque algum fungo já tinha danificado a árvore. E é lógico, o peso, foram muitas pessoas apoiadas, se a árvore já não tinha mais firmeza, a tendência é que ela fosse cair mesmo. Desde o acidente, a Nova Cap e a administração do parque têm feito vistorias e a retirada de árvores que não estão saudáveis. Nós conversamos em primeira mão com a mãe do rapaz Pedro Miguel, que foi atingido por essa árvore no parque da cidade, enquanto a família comemorava o Dia das Mães. O assessor do administrador do parque disse num vídeo que nós mostramos aqui no jornal que havia 4 pessoas numa rede pendurada na árvore que caiu em cima do adolescente. Mas a família do Pedro rebate, contesta essa versão. O Maicon Leão fez a entrevista. Ô Maicon, tem então uma briga de versões aí, né? Exatamente. Mato, boa tarde para você, para quem está chegando agora no SBT Brasília. Desde segunda-feira a gente estava trabalhando com a versão de que as pessoas que estavam nessa árvore, o excesso de peso nessa rede, na verdade, teria provocado a queda dessa árvore. Só que hoje, em conversa com essa mãe que gravou uma entrevista com a gente, ela disse o seguinte, que na verdade a rede que ela estava não estava nessa árvore que tombou, que eles estavam a cerca de 10, 15 metros dessa árvore, ela estava sozinha na rede, até mesmo por estar grávida, ela deitou lá a questão de 5 minutos antes de tudo acontecer, e aí esse adolescente chegou para ela e perguntou, mãe, onde que eu sento? Aí ela falou para ele, não, senta nessa toalha, tipo, estava fazendo um piquenique ali, tinham reservado uma churrasqueira, tava os amigos, os parentes, todo mundo se organizando para comemorar o Dia das Mães. E aí ela falou para ele, não, meu filho, senta aqui nessa toalha. E aí 5 minutos depois, malta, eles teriam escutado esse barulho, ela se assustou, tentou se proteger, mas não entendeu o que estava acontecendo. Não sabia o que estava acontecendo ali, que era uma árvore caindo. Quando ela percebeu, foi só a gritaria e a pancada, porque a árvore caiu exatamente em cima do filho dela, que estava bem ao lado. No momento em que ela olha para a toalha, ela já percebe o filho desacordado, sem vida, até mesmo por conta da pancada. E aí, desde segunda-feira, a gente estava explicando para você que está assistindo a SBT Brasília que essa queda teria sido provocada, principalmente, por conta desse excesso de peso nessa rede. Só porque essa mãe fala que ela não viu rede nessa árvore, que ela não sabe nem direito onde que estava, mas que essa versão de que eles estavam na rede e que teria provocado esse excesso de peso não bate. Aí a gente entrou em contato com o administrador do parque, que disse pra gente que não vai comentar essa revelação da mãe, disse que essa informação foi repassada por testemunhas que estavam lá no dia. A gente entrou em contato também com a Secretaria de Esporte e Lazer, que diz que faz revisões periódicas lá no parque, que tem feito a manutenção, poda das árvores, que inclusive tem equipes lá, mas não comentaram essa versão de quantas pessoas estavam na rede. Malta, a gente vai ouvir agora um depoimento de uma mãe que ainda está assim em estado de choque, que ainda não consegue entender direito o que aconteceu. Ela fala muito emocionada sobre ter levado o filho saudável, feliz e brincando para ter um dia de confraternização com a família, para comemorar esse Dia das Mães, e agora está com o filho lutando entre a vida e a morte depois de um acidente como esse. Vamos ver um trecho. Eu estava entre 2 árvores numa rede sozinha e ele estava deitado ao meu lado num lençol de piquenique. A gente levava uma toalha de piquenique e ele se deitou lá. Ele estava sozinho deitado, ele não estava em rede, mexendo no celular. E aí eu escutei o barulho de alguma coisa caindo. E aí eu falei, vai cair alguma coisa, e botei a mão na minha barriga e no meu rosto para proteger por causa da gravidez. E aí quando caiu, eu escutei meu marido gritando, aí eu levantei da rede para poder olhar. E aí ele já estava sem se mexer, sem mexer os olhos, sem nada, porque caiu direto na cabeça dele. Tá com amassado no lado direito da testa. E aí a gente ficou desesperado. O pessoal do socorro do próprio parque chegou muito rápido, assim. Tinha um pessoal do SAMU que estava confraternizando, a gente nem sabia. E eles vieram da assistência para o pessoal do socorro. Foi muito rápido o socorro do parque, porque
Tinha em média ali umas 200 pessoas só naquela área da churrasqueira, era muita gente. E tanta gente, tinha tanta criança, tanta pessoa ali. Por que essa manutenção não foi feita antes? Aí eles vêm com história de manutenção periódica. Se tivesse uma manutenção periódica, isso teria acontecido. Se tivesse uma verificação, não. Vamos sair aqui olhando árvore por árvore, vamos ver o que pode acontecer, porque as árvores são muito antigas, elas são grandes, então alguém deveria saber que em algum momento isso poderia acontecer, tinha que ter sido feito isso antes. E aí eles saíram expulsando as pessoas, mandando tirar o carro, tirar as coisas, foi que me contaram, para poder fazer o corte e fazer verificação. Por que isso não foi feito antes? Por que teve que esperar acontecer com o meu filho o que aconteceu para depois fazer? Então, eu acho que foi uma falta de responsabilidade, infelizmente. Infelizmente, nesse país que a gente mora, as coisas não têm fiscalização e tudo funciona desse jeito. Nossa. A gente quer mostrar um outro trecho da entrevista em que a mãe fala sobre o parecer dos médicos quanto ao estado de saúde do filho. Eu creio que em Deus que ele vai voltar e vai tudo ficar bem, apesar da previsão dos médicos, não sei, uma previsão boa, a perspectiva que eles têm não é otimista como a minha, mas eles não têm a fé que eu tenho. O que eles passaram para a senhora? Não, que é uma recuperação lenta, que ele tá grave, que ele tá complicado. Eu acho que eles nunca vão dizer certas coisas que a gente sabe que estão embutidas naquilo que eles dizem, mas que é pra gente ter fé. Mas que a situação dele é extremamente grave. Ele estava, no domingo que ocorreu o acidente, ele estava até bem, sem inchaço na cabeça. E segunda-feira, quando eu retornei para poder trocar o plantão com meu marido, estava extremamente inchado, extremamente. De uma forma assim que, se fosse no dia a dia, eu nem eu reconheceria. E aí a gente está fazendo compressa, ele tomando as medicações, o inchaço da face, né, regrediu um pouco. Mas agora, antes de ver qualquer outra situação, esperar a parte neurológica dele se reabilitar, porque depois disso, depois que ele conseguir respirar sozinho, tirarem o tubo e reabilitar a parte neurológica, aí é que a gente vai pensar na questão das vértebras e toda essa situação. Meu Deus do céu, não tenho o que dizer para uma senhora dessa, né, que está ali vivendo o Dia das Mães em família e vive um negócio assim que beira o inacreditável. Eu só queria realmente reforçar esse pedido, ainda que tardio, para que essas centenas de árvores ali dessa região, que é tão frequentada pela população no fim de semana, que a gente realmente faça uma manutenção. Porque uma coisa é uma árvore cair em cima da cabeça de uma pessoa, no meio de uma trilha, numa área de mata, onde não existe um fluxo intenso e que possa ser fiscalizado, quer dizer, o imponderável. Outra coisa é uma região como o Parque da Cidade, que é tão frequentado, tão querido, amado por centenas de milhares de famílias brasileiras, que ainda mais nessa época pós-pandemia, que a gente ainda está dando preferência para locais abertos, para nossa convivência com amigos em família escolhem o parque para poder passar esse momento. Como disse essa mãe, tinha mais de 200 pessoas ali naquele dia. Meu Deus do céu, e não tem nem como dizer que a tragédia poderia ter sido pior, porque o que a gente está assistindo aqui é um negócio realmente... Coitada dessa mãe, olha, a gente está na torcida, fazendo oração para que o filho da senhora se recupere plenamente. Maicon, você que fez a entrevista. Curioso, né? Porque quando a assessoria do parque mandou aquele vídeo pra gente, não era no tom de, testemunhas disseram que havia uma rede. Era quase que dando uma explicação, e por isso que a gente lamenta, porque o negócio precisa ser apurado com um pouco mais de rigor antes de ser comunicado. Exatamente, era o que dizia a nota, na verdade, né? A nota explicava detalhadamente o que tinha acontecido, que tinha essa quantidade de pessoas nessa rede e que provavelmente... Desculpa, gente, é porque o áudio do Maicon, vocês viram que deu uma falha, né? Mas o que a gente diz é isso, porque quando a gente trouxe a informação aqui, procuramos o Parque da Cidade até para poder entender, e aí fica parecendo que é um negócio, eu lavo as minhas mãos, que tinha um bocado de gente em cima de uma rede balançando até que a árvore caiu. Tá aí a mãe, que é testemunha do que aconteceu, dizendo que não foi isso o que aconteceu nesse último Dia das Mães. Gente, no final das contas, as árvores com uma certa idade nos locais públicos são monitoradas mesmo para saber se elas estão ou não comprometidas, para que a gente pudesse evitar as quedas acidentais?
Os moradores da nossa cidade parque, todo mundo mora num lugar rodeado por árvore, tem muita gente apreensiva. No bloco B da quadra 102 da Asa Sul, um parquinho rodeado por árvores. Uma delas, bem perto dos brinquedos, começou a causar medo na população. Porque a árvore estava morta, já fazia um tempo, oca, e a gente não tinha ideia do que poderia acontecer. A árvore que incomodava os moradores aqui da quadra 102 Sul desde 2018, finalmente foi retirada. Mais tranquilos, adultos e crianças vão poder voltar a frequentar o parquinho sem receio de colocar a própria vida em risco. Agora vai ser mais tranquilo. Mas a árvore perto do parquinho não é a única da quadra que preocupa os moradores. Olha só o tamanho deste pinheiro, maior do que o próprio prédio. Além disso, ele fica de frente para uma escola. Tem também outras duas que também existe perigo para os moradores. Uma, inclusive, no fundo do bloco, onde um galho de uma árvore está, quando venta bastante, ele chega a bater no vidro do apartamento do 5º andar. No dia 8 de maio, um adolescente de 15 anos foi atingido gravemente depois da queda de uma árvore do parque da cidade. O caso reacendeu a discussão sobre os riscos deste tipo de acidente no DF. O que vai ser necessário é fazer uma avaliação de como está a sanidade das outras árvores, se também estão sendo atacadas por cupim ou por fungo, para poder tomar a decisão se precisa ser removida ou não. Se está tendo queda de folha, queda de galho, se a árvore está só o tronco, lógico, a não ser que seja o período de inverno, né, como ipê que perde as folhas, mas se ela não está, inclusive a gente quebra um galinho, se tiver muito seco por dentro, pode ser que essa árvore morreu. Então é bom certificar antes até de escalar, né, de fazer brincadeira, para não ter risco de acontecer algum acidente. Mas é muito complicado, a gente mora numa cidade muito arborizada, o trabalho é difícil, mas é necessário. Se a gente é incentivado a procurar espaços públicos abertos, até porque essa é uma rotina saudável, né? Você sair de casa com a sua família para tomar um sol, nesses lugares que são muito movimentados, a gente precisa ter atenção. Não pode uma árvore cair do nada e atingir um menino inocente que estava ali com a mãe grávida no Dia das Mães. Maicon, você tem mais algum detalhe da entrevista que você fez com essa senhora que não quis se identificar e a gente até entende porque o que ela já está passando já é difícil demais? Malta, ela quis preservar a imagem porque ela disse que o contato que ela tem com a família, com os amigos, é sempre de uma pessoa alegre, de uma pessoa feliz, e que ela não queria que essas outras pessoas vissem ela nesse estado, que ela está muito abalada mesmo com a situação, principalmente com as informações que os médicos passam sobre a gravidade do estado de saúde dela. Um ponto que chama a atenção é que a todo momento ela é muito grata por todo o apoio que ela vem recebendo. A começar, Malta, lá no dia, na hora em que tudo aconteceu, uma equipe do SAMU estava confraternizando, aproveitando o domingo de folga para se reunir com os colegas bem ali próximo ao churrasqueiro ao lado. Imediatamente eles partiram lá para o local, iniciaram esses primeiros socorros, até que chegou a ambulância do SAMU, a ambulância do Corpo de Bombeiros e até mesmo a unidade de atendimento do próprio parque. E em todo momento em que essa mãe fala sobre esses atendimentos, sobre os profissionais, ela agradece muito a todos eles, principalmente o atendimento médico que ela tem recebido no hospital de base. Ela fez questão de que a gente dissesse isso, que ela é muito grata por esse atendimento, que inclusive eles pensam na transferência do filho para o hospital particular, mas que devido à gravidade da situação neurológica dele, é inviável por enquanto. Mas que ela inclusive está surpresa com todo esse atendimento e fez questão de que a gente agradecesse aqui. Mas que ela deixa a revolta dela, que ela fez a questão de gravar essa entrevista justamente para que isso que ela está sentindo, isso que ela está passando com o filho entre a vida e a morte, não aconteça com outras pessoas. Ela cobra justamente uma providência. E aí nós também fomos atrás de uma resposta de saber se está tendo esse tipo de trabalho, o que acontece, por que essa vistoria não foi feita antes. Ontem a gente mostrou ao vivo lá do Parque da Cidade, estão acontecendo a poda, inclusive corte de várias árvores. Ontem só na parte da manhã foram 5, hoje quando nós fomos lá gravar
essa matéria que a gente passou agora há pouco, também outras árvores estavam sendo cortadas. A Nova Cap disse que no ano passado foram mais de 100 mil intervenções em árvores em todo o Distrito Federal e que só esse ano já foram 65 mil. Mas a gente percebe que agora lá no parque, depois dessa tragédia, está acontecendo uma intensificação desse trabalho. E aí fica o questionamento dessa mãe. Por que não foi feito isso antes? Por que foi necessário acontecer isso com o filho dela? Como você bem disse, se estivesse no meio da mata, fazendo uma trilha, era uma coisa. Eles estavam em um local que é aberto para a população, que é preparado para que as pessoas vá com suas famílias para aproveitar. E ela acreditava que ali, sim, eles tinham segurança, já que, como ela disse, eram mais de 200 pessoas que estavam lá, muitas crianças, idosos. A gente deu destaque para a situação do Pedro Miguel, que tem 15 anos, que está em estado grave, mas uma outra mulher também ficou ferida. Ela teve a perna fraturada com a queda dessa árvore. Então fica esse sentimento de indignação e de preocupação também. A família foi bem clara, eles não têm pretensão nenhuma de voltar ali mais. Eles não querem sequer passar ao redor do parque por conta do trauma. Eles têm um filho menor de 5 anos que fica a todo momento falando para a mamãe: a árvore acertou a cabeça do Gael, a árvore acertou a cabeça do Gael. A família está toda traumatizada, Malta, num nível que o próprio pai, quando lembra da cena, já que eles estavam de frente, ele começa a ter espasmos involuntários, quase precisou ser medicado, internado também. Então, o Pedro Miguel é quem ficou gravemente ferido nessa situação, mas toda essa família ficou machucada com isso. Eles pedem providência, pedem vistorias gerais para que isso não aconteça com outras famílias. E a gente, claro, vai seguir acompanhando isso, né? Obrigado, Maicon. Coitada dessa família. Deixa eu só falar uma coisa para a senhora, viu? Nós estamos aqui torcendo para que seu filho se recupere plenamente e, se Deus quiser, nós vamos noticiar, contar a história dele, de que ele se recuperou da cabeça, das vértebras e vai voltar a ser um menino feliz como vocês o conheceram. Se Deus quiser. A biblioteca de gibis da 508 Sul foi reaberta. É o que a gente vê agora na reportagem. O Super-Homem ampliou a área de atuação e não fica só em Metrópolis. O mesmo aconteceu com o Batman, que superou as fronteiras muito além de Gotham City. Os maiores super-heróis de todos os tempos estão também em Brasília. No Espaço Cultural Renato Russo, a gibiteca reaberta no aniversário da capital reúne dos mais fortes aos mais inocentes personagens, como o do clássico brasileiro Turma da Mônica. Nosso acervo, ele nos permite atender crianças até jovens, adultos, enfim, idosos, toda a população, porque nós temos aqui uma coleção que tem quadrinistas de Brasília, quadrinistas famosos do Brasil e quadrinistas do mundo todo. Como eu estava te mostrando, a gente tem gibis em italiano, temos mangás coreanos, japoneses, enfim, a nossa coleção atende a uma ampla variedade de gostos e de idades. A turma do Centro de Ensino Fundamental 2 do Paranoá visitou o espaço durante uma aula de campo. A inspiração pela literatura foi tão forte que tinha gente incorporando os personagens escolhidos para a leitura. Eu sou Homem-Aranha. Estava imitando pra gente, né, o Super-Homem, né? Mostra pra gente aí como é que ele faz, então. Em meio a quase 23 mil títulos, as publicações têm um efeito muito maior do que apenas fazer o leitor imitar os personagens. Essa gibiteca guarda histórias de frequentadores que passaram a produzir os próprios gibis e que hoje estão disponíveis aqui. Nós estamos nos organizando para começar a fazer um empréstimo para que as pessoas possam levar os gibis para suas residências e também estamos programando vários cursos nessa linguagem do quadrinho. Então a gente vem com muitas novidades aí nos próximos meses. E a gente, quem quiser saber em primeira mão, acompanhe o nosso Instagram, Espaço Cultural Renato Russo, que as novidades serão entregues por lá. Lendas Inventadas é uma obra do escritor Lima Neto. Maranhense, ele se mudou para Brasília quando tinha só 1 ano. Antes mesmo de o espaço ser batizado de Renato Russo, ele já era fã da gibiteca da 508 Sul. Foi unindo a paixão pelos quadrinhos com as lendas que ouviu ao se mudar para a capital que ele fez a obra inédita. A ideia de fazer um Lendas Inventadas era reunir fatos históricos, reunir
o folclore das cidades em volta de Brasília, né? E amarrar isso de uma forma que entregasse uma autoestima para o jovem que vai pegar isso daqui, vai ler e vai entender que a sua história que a sua cidade tem uma história, ela tem um folclore, ela vem uma... E mesmo que ela não tenha, você inventa, né? Você cria, porque aonde a gente está colocado, o Cerrado que a gente está colocado, as cidades que tinham aqui em volta antes, elas carregam muita história, né? O Gama mesmo, a história do Gama vem desde 1700, né? Então você tem muita coisa por trás ali e que está amarrado nesse quadrinho, nessa forma de fábula, de sonho. Para quem prefere publicações baseadas em fatos reais, é possível encontrar obras campeãs de vendas, como o livro Sapiens, que conta a trajetória da humanidade, mas na versão em quadrinhos. Relatos mais próximos do nosso dia a dia, como a criação da maior cidade do DF, também ganharam formato de gibi. Quem pensa que a literatura ilustrada é uma forma de atingir o público mais jovem, pode se surpreender com o Marcelo. Até hoje, ele dedica um tempo aos contos que já ganharam o cinema, mas que podem ser ainda melhores na nossa imaginação. Todo dia, 1 hora eu tenho pra cá pra ler. Tem idade para curtir esse tipo de obra, não? Não, porque fica uma fantasia, né? Não tem idade. É isso, pessoal. Muito obrigado pela sua companhia e pela sua audiência. Amanhã a gente volta a se ver 20 para meio-dia. Assim que acabar o primeiro impacto, a gente começa, tá bom? Agora você fica com o SBT Esportes Brasília e até amanhã. Tchau!